Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo o livro Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino. Esse livro escrito então por Napoleão Hill, esse livro aqui. E aqui nesse livro ele está trazendo trechos de uma conversa que ele teve, de várias conversas, não apenas uma, que ele teve com o mentor dele, o Andrew Carnegie, que era aquele multimilionário do aço e que foi quem induziu, que foi quem aconselhou Napoleão Hill a passar muito tempo da vida dele, muitos anos, 30 anos, ele diz ali no livro Pensa em Riqueza, estudando pessoas. Então está escrito aqui que ele estudou mais de 500 dos mais famosos e bem-sucedidos líderes de cada setor, além de milhares de outros empreendedores, tanto de sucesso como os fracassados. E por que ele falou com gente que teve sucesso e com gente que fracassou? Exatamente para estar então montando uma filosofia do sucesso, montando um passo a passo, montando um guia, como ele diz aqui, do sucesso. Porque se a gente quer saber como ter sucesso, é bom saber também como se fracassa, não é? Que aí a gente já conhece as duas vias e escolhe qual delas a gente vai trilhar. E ele disse que tudo isso é possível sendo dono da nossa própria mente. E eu acredito que seja por isso que ele tenha se inspirado, ele tenha trazido esse título para o livro, que é Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino. Ele então se inspirou nesse poema Invictus, do William Ernest Henley, que termina assim: não importa quão estreito o portão, quão carregada de punições a lista, sou senhor do meu destino, sou capitão da minha alma. Ou seja, tudo que o Napoleão Hill entendeu, aprendeu ali nessa pesquisa que ele fez, que tomou tantos anos da vida dele, é que a nossa realidade acontece, começa, é plantada ali na nossa mente. Como? Através dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos derivam de quê? Das nossas crenças. Os nossos pensamentos se transformam em quê? Em sentimentos. E esses sentimentos, eles fazem o quê? Eles vibram, porque nós estamos em uma realidade onde tudo é energia. Então, é essa vibração que o universo entende, é essa vibração. É por isso que ele diz ali, quando ele fala de oração, de orar, que ele diz que se a gente orar em uma vibração de falta, em uma vibração de escassez, de sofrimento, é isso que a gente vai receber de volta, porque é essa vibração que o universo não está entendendo a gente dizendo, eu estou sofrendo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho saúde. Ele está entendendo em que vibração isso está saindo. Então, especialmente se a gente diz, por que comigo? Por que eu estou sofrendo? Aí o universo traz mais daquilo para a gente entender por quê. Por quê? Porque nós estamos então fazendo nessa vibração negativa. Então ele entendeu, e eu estou dizendo que eu entendi lendo os livros dele. Eu fiz também o Pensa em Riqueza e o Mais Esperto que o Diabo. Eu deixo as duas playlists aqui se você quiser ver, onde ele fala exatamente disso mesmo, porque na verdade eu acredito que seja básico. Eu acredito que os caminhos são diferentes, mas levam para o mesmo ponto, para o mesmo lugar. Ou seja, que nós somos seres infinitos, divinos, fazendo uma travessia humana, estando seres humanos. E aí, nessa travessia, nessa passagem, nessa escola, que o próprio Jesus Cristo diz ali no livro Boa Nova, que eu fiz também uma série, um livro de Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier, eu deixo aqui também se você quiser ver. O próprio Jesus Cristo disse que aqui é uma escola. E então, se é uma escola, nós estamos passando por essa escola como seres finitos. Todo mundo que entra nessa vida sai dela, nós que somos seres infinitos. Inclusive tem ali no Kybalion, que traz a filosofia hermética, as leis herméticas, as leis então que regem essa nossa existência, elas que são absolutas. O Kybalion diz que religião é o esforço de mentes finitas para explicar o que apenas a mente infinita consegue explicar. Então, se a nossa mente é finita, e então, entendendo como é que ela funciona, entendendo como é que a gente pode estar sendo os capitães da nossa alma, senhores e senhoras do nosso destino, de acordo com o que o Napoleão Hill aprendeu na pesquisa que ele fez, é necessário passar
pela visão criativa, pelo pensamento organizado e pela atenção controlada. E ele ensina nesse livro como cultivar essas qualidades e explica a importância delas para a conquista do sucesso. Aqui então nós já vimos o primeiro capítulo, onde ele falou da imaginação criativa, e aqui nós estamos vendo o segundo capítulo, que ele fala do pensamento organizado. E antes de iniciar esse capítulo, ele trouxe uma introdução, ele fez uma análise desse primeiro capítulo, onde ele deixou claro que seria muito importante a gente estar realmente entendendo e assimilando as lições, especialmente desse primeiro capítulo. Ele disse aqui que não é exagero dizer que, se você dominar este capítulo, terá uma filosofia suficiente para a solução de praticamente todos os problemas da sua vida. E olha, é ele que está dizendo, é ele, o Napoleão Hill, que nasceu na pobreza, em uma cabana de madeira, de um só cômodo, e que não usou isso como álibi, dizendo, eu já nasci perdedor, vou continuar assim, como diz a professora Lúcia Helena, a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Não, ele simplesmente entendeu que ele tinha o poder dentro dele para transformar, para fazer essa mudança da falta e da escassez para a prosperidade plena em todos os setores, não apenas a prosperidade financeira. E aí então, aqui nesse último vídeo, ele estava explicando como é que a gente faz então para que o hábito controlado seja a base do pensamento organizado. E aqui no último vídeo ele termina dessa forma. Pensamento desorganizado é aquele que é inspirado pelas emoções sem a influência modificadora da vontade, isto é, emoção sem controle. Este tipo de pensamento não tem valor. Pode ser e normalmente é muito perigoso. Se não for modificado pela faculdade da razão, ele é sempre perigoso. A faculdade da força de vontade é o meio que pode ser usado para equilibrar o relacionamento entre as emoções e a faculdade da razão. E eu releio esse trechinho que já está ali no final do último vídeo, porque ele disse que seria super importante a gente estar lendo com um lápis, estar ali grifando, sublinhando aquilo que fosse mais importante. E ele falou também que talvez não, com certeza as fichas todas não cairiam de uma só leitura, até porque muita coisa vai passando batido, não é? Então é por isso que, como eu estou lendo, então eu estou me permitindo repetir mais aqui. Especialmente isso quando ele diz que quando a gente está se deixando guiar por emoções é muito perigoso, porque sem a influência modificadora da vontade. Ele já disse ali no vídeo anterior, nas páginas anteriores, que a vontade é a chefe. Ou seja, a vontade ela pode modificar até a razão, ela pode influenciar na razão e pode nos fazer sair da emoção também. Porque ele está dizendo que esse tipo de pensamento que é inspirado apenas pelas emoções, que muitas vezes estão desenfreadas, são negativas, ele é muito perigoso. E se ele não for modificado pela faculdade da razão, ele vai ser sempre perigoso, pois a força de vontade é um meio que pode ser usado para equilibrar o relacionamento entre as emoções e a faculdade da razão. Ou seja, se ele não for, esse pensamento desenfreado não for equilibrado, ele vai ser muito perigoso, fatalmente vai nos levar para a falta e para a escassez. Então, ele dizendo aqui o quanto é importante a gente ter essa consciência de que é a vontade, é a escolha, somos nós que decidimos. Vamos continuar então. Como se formam os hábitos? E ele já disse que o hábito também definido, o hábito organizado, faz parte dessa montagem aqui, desse combo, para estarmos então tendo o pensamento organizado. Os hábitos formam-se de duas maneiras. Uma é pela repetição voluntária de qualquer ação ou pensamento desejado, usando a força de vontade.
usando a chefe. A gente usa a força de vontade para estar repetindo voluntariamente aquele pensamento que a gente quer que se torne realidade. Então, assim que se apresenta um outro pensamento, o Saint-Germain, no livro de ouro de Saint-Germain, ele chama dessa realidade externa que não tem consciência, essa realidade vazia, essa realidade insensata, ele chama. Então, eu costumo dizer, quando vem os pensamentos, agora eu estou fazendo dessa forma, depois que eu comecei a ouvir diariamente as 301 afirmações do Eu Sou, que eu deixei gravado aqui também para você, eu deixo o vídeo destacado aqui se você quiser ver. Tenho ouvido todos os dias e ele diz, eu tenho colocado essa frase que eu já gravei lá, não dou nenhum poder ou tiro todo o poder, é melhor não colocar o não, dessa aparência insensata que vem me atrapalhar ou vem me tirar da minha presença Eu Sou. E aí então, mas aí para que isso se torne um hábito, a gente tem que usar a chefe, que é a força de vontade. Se necessário, para impor a repetição. Muitos hábitos voluntários, porém, surgem da expressão repetida de um desejo baseado em um motivo definido. Motivo é o maior de todos os meios para a formação de hábitos. Então, olha aí, ele dizendo que, como ele já disse ali no passado, a motivação ela é muito importante para que a gente coloque o pensamento organizado, para que a gente use a visão criativa. Ele deu o exemplo ali do Graham Bell, que a motivação dele era encontrar um meio de fazer um aparelho de audição para a mulher dele que estava perdendo a audição, e foi assim que ele inventou o telefone. Então ele tinha essa motivação, ajudar a mulher dele, uma pessoa que ele amava. E aí então ele dizendo aqui também que muitos hábitos podem surgir da expressão repetida de um desejo baseado em um motivo definido, uma motivação definida, pois motivo é o maior de todos os meios para a formação de hábitos. O outro tipo de hábito é involuntário, desenvolve-se pela lei da herança social, a parte de influências do meio. Ali nos vídeos anteriores, nas páginas anteriores, ele falou bem, explicou bem o que é a herança social, o meio que a gente vive, são as pessoas mais próximas, é a escola, é a religião, é a igreja, é a mídia, é esse meio que pode nos influenciar e a gente pode criar hábitos involuntários se a gente se a gente esquecer de usar a chefe, que é a vontade. Esses hábitos não são controlados. Eles seguem a linha da menor resistência. Levam à procrastinação, indiferença e indefinição, terminando por forçar o indivíduo ao que costuma ser chamado de estagnação. Então, olha, gente, como é importante isso, eles seguem a linha da menor resistência, esses hábitos não controlados, oriundos então da influência do meio, da influência da herança social. Eles então vão forçar, levam à procrastinação, indiferença, indefinição e terminam por forçar a pessoa ao que é a estagnação. Eu acredito que nada mais, um dos pontos bem fortes para nos tirar da nossa busca pelo sucesso é se a gente se estagna, se a gente perde aquela vontade, não é? Porque ele disse ali no início, repete sempre, que tudo começa com um desejo, com uma vontade. E se a gente está estagnado, eu acredito que a gente perca também a motivação, e a motivação que é o fluido para a vontade, não é? Vamos lembrar que a lei da herança social está em operação sempre e em todos os lugares, que dirige os hábitos de pensamentos e ação do homem. Então, lembrando que a gente está sempre nesse meio da herança social, sempre sendo influenciado por isso, e são esses que dirige os nossos hábitos de pensamento, se a gente não estiver lá como capitães da nossa alma, senhores do nosso destino.
Depois que qualquer hábito foi bem estabelecido pela repetição de pensamento ou ação prática, ele se expressa automaticamente pela atividade física apropriada à sua natureza. Depois que o hábito, então, ele já foi estabelecido, já se tornou hábito, como Og Mandino diz no livro Universidade do Sucesso, nós nos escravizamos a ele. Primeiro a gente forma esse hábito, depois a gente se escraviza a ele. Então, se ele já está estabelecido pela repetição do pensamento ou ação prática, ele vai se expressar automaticamente pela atividade física apropriada à natureza dele. É preciso dar atenção ao controle dos hábitos de pensamento, já que todos se refletem, de um jeito ou de outro, em ação física. Todos se refletem. Então há que se ter realmente muita atenção ao que é que a gente está se submetendo, o que é que a gente está criando para nos escravizar a. Toda a ação, portanto, começa na forma de um pensamento. Gente, isso eu acredito que nunca vai ser demais repetir. Toda ação começa na forma de um pensamento. Para controlá-la, é preciso apenas controlar os pensamentos. A presença de qualquer pensamento na mente tem a propensão de desencadear uma apropriada ação física em alguma área do corpo. Olha só, gente, que incrível! Se transforma, se fisicaliza realmente, acontece, se transforma em realidade e tem a propensão de desencadear uma apropriada ação física em alguma área do corpo. Eu acredito que isso passe até por doenças, que a gente sabe que está tudo na parte energética antes de se estabelecer, antes de aparecer no físico. Enfatizei a importância da ação voluntária e controlada do corpo físico e da mente. É verdade que a simples presença de qualquer pensamento na mente tem a propensão para desencadear uma ação física apropriada no corpo, mas isso é só uma propensão. Ainda bem, olha aqui ele dizendo então que existe essa possibilidade, mas nós somos os chefes e nós temos a força da vontade, que é a chefe na nossa mente. Ela pode, como ele já disse, influenciar, modificar alguma coisa da razão e influenciar também a emoção. Ela é a chefe. Pessoas bem-sucedidas não podem contar com propensões. Devem adotar e aplicar regras confiáveis que tragam os resultados desejados e que os tragam quando e onde forem necessários. Ou seja, se a gente quer ser bem-sucedido, a gente deve estar no comando. Nós temos que sermos os observadores conscientes da nossa mente 100% do tempo. A gente vai controlar os pensamentos que vão entrar? Não, isso a gente não vai fazer. Mas nós temos a escolha de qual é o pensamento que a gente vai se atrelar a ele, que a gente vai dar o braço para ele e vai sair com ele. Se é o negativo, ele vai muito provavelmente, com quase toda certeza, nos levar para que outros e outros e outros, ele chama toda a gangue dele e nos coloca ali realmente no cantinho da depressão, do vitimismo, que nos tira então da presença eu sou, nos tira da possibilidade de estarmos criando a vida grandiosa que a gente está buscando. Portanto, qualquer hábito que se queira desenvolver deve ser iniciado voluntariamente e repetido indefinidamente, até tornar-se automático em seu funcionamento. Não há outra maneira de desenvolver hábitos desejáveis. Hábitos de qualquer outra natureza não são controlados, mas controlam o indivíduo, levando-o ao sofrimento, pobreza e fracasso com mais frequência do que ao sucesso. Então, aquele dizendo que aquele hábito que não é controlado, ele então controla, ele escraviza, leva ao sofrimento, à pobreza, o fracasso e com muito mais frequência do que ao sucesso.
O método pelo qual os hábitos são formados pode ser comparado àquele pelo qual os sulcos são abertos em uma estrada de terra pelas rodas de uma carroça. Ele está trazendo então aqui uma imagem para a gente entender melhor isso. Então, ele pode ser, os hábitos podem ser comparados àquelas marcas então que a roda de uma carroça deixa na estrada. Uma passagem pela estrada deixa uma leve depressão na terra. Uma segunda viagem aprofunda a depressão e assim por diante, até os sulcos se tornarem tão profundos que quando as rodas caem nele, são guiadas pelas valas. Finalmente, se não houver cuidado, os sulcos se aprofundam tanto que se tornam uma canaleta grande o bastante para impedir totalmente o progresso. E olha que bela ilustração ele fez aqui, falando então sobre as rodas de um veículo passando em uma estrada de terra, que ele disse ali no parágrafo anterior, que quando o hábito descontrolado, aquele hábito negativo, a gente se deixa escravizar por ele, ele pode levar ao sofrimento, à pobreza e ao fracasso com mais frequência do que ao sucesso. Então aí ele ainda deixou uma brecha, ainda é possível, apesar disso, se chegar ao sucesso. Porém, aquele dizendo, nessa imagem que ele está trazendo, que as marcas podem ficar tão profundas que aí elas serão uma canaleta grande o bastante para impedir totalmente o progresso. A mente funciona da mesma maneira. Um pensamento sobre um determinado assunto só causa uma leve impressão no cérebro. Uma repetição desse pensamento causa uma impressão mais profunda, e muitas repetições aprofundam a impressão de tal forma que ela se torna um sulco mental, na qual as rodas do pensamento caem e operam automaticamente. Se a vala não for consertada, ela se torna tão profunda que, com o tempo, desestimula o pensamento. Gente, olha como ele deixou claro aqui, né? A gente traz essa analogia que ele fez com a estrada e o carro, e a gente traz para os nossos pensamentos. Um pensamento de vez em quando, ele explica bem isso ali no livro Mais Esperto que o Diabo, quando ele fala da lei do ritmo hipnótico. E ele diz então que só quando realmente isso é incessante, a natureza toma como realidade e transforma aquilo na nossa realidade. E aquele dizendo que é exatamente isso, uma só desses pensamentos causa uma impressão leve, o outro já vem mais profundo, e como na analogia das rodas do carro, se a gente continuar, vai ter um momento em que os nossos pensamentos, ela vai desestimular qualquer outro tipo de pensamento. A gente já vai acordar, entrar naquela vala e começar o dia pensando aqueles pensamentos negativos, dormir pensando aquilo. Então, realmente fica impossível sair da falta e da escassez depois que a gente forma esse sulco na nossa mente, essa marca profunda com pensamentos negativos. Émile Coué tinha esse princípio do hábito de pensamento em mente quando preveniu os seguidores dele para que repetissem muitas vezes por dia a famosa fórmula de saúde e sucesso dele. Dia após dia, em todos os sentidos, vou cada vez melhor. Dia após dia, em todos os sentidos, vou cada vez melhor. Olha que fórmula se a gente formou aquele sulco ali, a gente formou aquela marca profunda, a gente não está mais conseguindo ter pensamentos positivos, não está conseguindo sair dessa estrada que a gente entrou, desse hábito que está nos escravizando, aí olha aqui a fórmula. Dia após dia, em todos os sentidos, vou cada vez melhor. E assim a gente vai formando esse hábito e vai formando uma outra vala ali na nossa mente, no nosso pensamento, que vai deixar que então os pensamentos positivos dirijam a nossa mente. Para a pessoa que conhece como os hábitos de pensamento se formam, essa fórmula pode parecer inútil, mas
não para a pessoa que entende como opera o poder do pensamento. Então, para algumas pessoas que não entenderam tudo isso, essa explicação que ele passou aqui anterior, por isso tão importante ler com calma e prestar atenção a esse capítulo. As pessoas que não entendem isso vão dizer, que isso, mas isso é só uma repetição vazia. Mas como ele disse, é como o carro passando ali na estrada, ela vai deixando a marca dela. E aí, então, vamos ver como é que continua. Você saberá quando um hábito foi adequadamente estabelecido por seu estado mental e pelos resultados que obtiver dele. Então, a gente vai ver, vai ter a resposta na nossa vida. A gente vai ver quando é que aquele hábito que a gente estabeleceu negativo, para onde ele que ele está nos levando, e se a gente começa a substituir com essa fórmula, que nunca é muito repetir, dia após dia, em todos os sentidos, vou cada vez melhor, aí a gente vai notar também na nossa vida, no dia a dia, como é que isso vai se transformar. É óbvio que aquele hábito super arraigado vai demorar um tempinho para dar lugar a esse, mas isso entra ali a persistência e a paciência e a vontade. Quando o hábito é devidamente desenvolvido, você sente um entusiasmo contínuo em relação aos seus planos. Então aí uma das formas de entender se o hábito está é o entusiasmo que a gente vai começar a ter depois que a gente muda o hábito do negativo para o positivo. Aí então ele vai nos mostrar, olha, está dando certo, aquela frasezinha que parecia boba, ela está operando, ela está fazendo modificações. O entusiasmo o conduzirá em todos os momentos conscientes e continuará conduzindo até quando você estiver dormindo, por meio da mente subconsciente. Então, quando a gente pensa que dormiu, desligou, não, porque senão a pessoa que estivesse cultivando hábitos negativos não acordaria todo dia mal-humorada, muito mal-humorada. Então, continua, mesmo durante o sono. E você não precisa se surpreender se a mente subconsciente interromper seu sono com alguma ideia ou um plano útil para alcançar seu objetivo principal definido. Olha, gente, então a mente subconsciente trabalhando ali para a gente mesmo enquanto a gente dorme. O trabalho não será mais um sacrifício, será um prazer ao qual você se dedicará com a mesma avidez com que come suas refeições quando está com fome. Além disso, coisas começarão a acontecer fora da sua mente para lhe dar coragem. Gente, é isso que ele diz ali no livro Mais Esperto que o Diabo. Se a gente entrega a chave a direção da nossa existência para a nossa centelha divina, para a nossa presença eu sou, para o outro eu, como Napoleão Hill chama, então eles vão dirigir para a gente tudo, eles não fazem a nossa parte, mas eles nos mostram o caminho para que tudo aconteça da forma mais fácil e mais agradável, como ele está dizendo aqui. Pessoas começarão a cooperar com você com uma disposição entusiasmada. Oportunidades inesperadas para a promoção dos seus planos e interesses pessoais surgirão à sua volta. Sua imaginação se tornará mais caprichosa e ativa. Você poderá trabalhar por muitas horas sem se sentir cansado. Terá melhor saúde que jamais teve antes. Aos poucos, os óculos escuros do desespero que esteve usando mudarão de cor. E você verá o mundo todo à sua volta por lentes transparentes de esperança e fé, porque terá mudado toda a vibração do seu ser. E com essa mudança virá uma melhoria no seu status financeiro, social e ocupacional. Gente, que lindo! Vou parar esse vídeo aqui para que a gente possa ficar se alimentando dessa injeção de ânimo que ele trouxe aqui. Gente, que coisa grandiosa! Aos poucos, os óculos escuros do desespero que você esteve usando, que a gente esteve usando, mudarão de cor e a gente vai ver o mundo todo à nossa volta por lentes transparentes de esperança e fé,
porque nós teremos mudado toda a vibração. Aquilo que eu disse ali no início, é a vibração que conta, é só a vibração que conta. Então, em que frequência a gente quer vibrar hoje? O professor Hélio Couto explica isso muito bem. Ele disse: a gente quer sintonizar na nova AM, em uma FM, por exemplo, ou na FM, se a gente não pode ir para a AM, ou se a gente quer sintonizar em uma rádio, quer ouvir uma, não pode sintonizar na outra. Então, onde é que a gente quer sintonizar? Que a gente escolhe, então, qual é a vibração, qual é a frequência que a gente escolhe estar vibrando hoje, não é? Porque é a frequência, é a vibração que transforma tudo. E eu vi também um vídeo do professor Hélio Couto que diz que a vibração do amor é a única que consegue transformar toda a nossa existência. E então, gente, eu fico aqui, nossa, que incrível essa última parte aqui desse parágrafo, mas não terminou ainda esse capítulo que ele já disse que era tão de vital importância, não terminou ainda, é o segundo capítulo que está falando do pensamento organizado, mas eu volto para trazer para vocês a continuação, então, desse segundo capítulo. Agradeço muito você que está vindo, fico super feliz com você que manda mensagens, você que tá vendo alguma modificação já, está conseguindo ser o capitão da sua alma, o senhor do seu destino, já o dono da sua própria mente, me conta, se quiser me mandar uma mensagem. E também, se você quiser compartilhar o vídeo, se você conhecer alguém que vai ficar feliz, que vai ser contribuição para essa pessoa ouvir esse livro tão grandioso. Se você quiser se inscrever no canal, você que não está inscrito ainda, tem outros vídeos lá, também do Napoleão Hill, o Pensa em Riqueza, o Mais Esperto que o Diabo, mas tem muitos outros também super incríveis que nos ajudam a nos tornar capitães da nossa alma e senhores e senhoras do nosso destino. Porque como o Napoleão Hill bate nessa tecla, só assim a gente alcança o sucesso, só assim a gente sai da falta e da escassez para a correnteza da abundância e da prosperidade em todos os setores. E é por isso que a gente está aqui, gente, para evoluir. Bora lá, tá bom? Super feliz com vocês que estão vindo comigo. Muito obrigada e espero contar com vocês para a continuação, para o próximo vídeo. Tchau!